Daremos início, então, ao painel 5, que tem como tema Futuro da Indústria Brasileira do Aço, a visão dos CEOs. Convidamos para compor o palco os senhores Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil e moderador deste painel. Jefferson de Paula, presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Longos e Mineração da América Latina. Sérgio Leite de Andrade, vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e presidente do Board da Uzi Minas. Gustavo Werneck, conselheiro do Instituto Aço Brasil e diretor-presidente e CEO da Gerdau. E Marcelo Botelho, conselheiro do Instituto Aço Brasil e presidente da Companhia Siderúrgica do Pecém. E com a palavra o senhor Marco Polo de Melo Lopes. Alô? Só testando aqui, o microfone está funcionando. Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso painel. E nós vamos passar 5 slides que têm como objetivo trazer informações, contextualizar o setor, que vai servir de base para as perguntas e as respostas que serão apresentadas aqui pelos nossos participantes. Eu começo aqui com uma projeção bastante rápida do que é o perfil da nossa indústria, né? Capacidade instalada de 51 milhões de toneladas, empregos diretos 120 mil, geramos de forma indireta e de forma induzida 2,7 milhões, então é um grande gerador de emprego, se fala pouco disso. Produção de aço bruto de 36,1 milhões de toneladas, faturamento de 208 bilhões de reais, impostos pagos de 39. Na sequência, eu vou fazer aqui uma evolução muito rápida para que todos vocês possam relembrar o que foi a escalada de acontecimentos ao longo aí desses 2 anos, começando com o que seria o ponto de partida da pandemia, a Covid. Então, nós tivemos, na sequência, isolamento social, queda de demanda, se falou muito pouco a respeito disso e foi, eu diria que talvez a crise mais forte que o setor viveu em toda a sua história, consumo de estoques, veio a retomada em V, aumento da demanda, recomposição de estoques, formação de estoques defensivos, né, aqueles que ficaram preocupados com o grau de oscilação dos preços, desalinhamento da cadeia produtiva, boom nos preços das commodities, elevação de preços do aço no mundo e no Brasil, e, de fato, os preços subiram por conta exatamente do que nós mencionamos anteriormente, relacionado às commodities, pressão de setores consumidores para a redução, desalinhamento da cadeia, boom dos preços das commodities, elevação dos preços, pressão dos setores consumidores para a redução do imposto de importação, inflexão, queda nos preços das commodities, queda da demanda no mercado interno, queda dos preços nos mercados internacional e interno, guerra da Rússia e Ucrânia e, por último, inflexão, alta, matérias-primas e insumos energéticos. Então, de uma maneira muito sucinta, nós procuramos trazer aqui a evolução dos acontecimentos e o próximo slide vai mostrar no comportamento das vendas, que retrata exatamente o que eu acabei de apresentar nesse slide com a evolução dos acontecimentos. Então, esse é um slide conhecido dos senhores, nós só estamos trazendo os dados mais atualizados, relembrando aqui o início do ano, com o isolamento social, o setor operando com uma capacidade instalada de 64,5%, todos aqui
ou são siderurgistas, ou acompanham o setor, sabem que a siderurgia precisa operar acima de 80% da capacidade instalada. Veio o período mais agudo da pandemia, em abril, nós operamos com 45% da capacidade instalada, relembrando que, naquele momento, o setor automotivo fechou 65 plantas, 5.200 concessionárias, o setor de máquina e equipamento fechou 47% das suas empresas, o setor da construção civil também deu uma parada. Esses três setores representam 82% do consumo do aço, né? A demanda desapareceu naquele momento. Veio uma retomada em V fortíssima, ninguém acreditava quando o ministro Paulo Guedes falava que a recuperação seria em V. Nós éramos céticos em relação a essa possibilidade, mas ela veio de forma intensa, muito forte, né? E aí começou essa escalada, atingimos aí 73% de utilização da capacidade em maio de 2021, e depois o decréscimo novamente, como tínhamos mencionado anteriormente, né, chegando aqui à base de dezembro de 2021 com 62% da capacidade instalada, e agora estamos aí com 66% da capacidade instalada. O próximo slide dá uma visão panorâmica de 10 anos, e é um slide interessante porque ele associa aqui a evolução das vendas, Selic e PIB, né? Não é difícil constatar, Selic alta, PIB baixo, né? E o desempenho ele fica automaticamente impactado por essas variáveis, né? E nós temos aqui, basicamente, também na base do slide, todas os grandes acontecimentos que impactaram o setor aço ao longo desses 10 anos. A inflação, recessão, greve dos caminhoneiros, Brumadinho, né? Vamos lembrar que o governo Bolsonaro começou em janeiro, e o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, já tendo que enfrentar, e todos nós aqui, a tragédia que foi Brumadinho, Covid, guerra Rússia e Ucrânia. Eu queria trazer aqui um dado interessante. Nós estamos apresentando uma previsão aqui para 2022 de um crescimento de 2,5% das vendas, e nós vamos rever essa previsão. Nós temos um comitê de economia e mercado no nosso Brasil, que periodicamente se reúne para fazer as previsões. Certamente essa revisão vai trazer o resultado para baixo. Isso por uma razão simples: o ano de 2021 foi um ano excepcional, então subiu demais a base de comparação, e com isso, por melhor que seja a performance do setor em 2022, nós certamente teremos um decréscimo. Mas todas as simulações que nós já começamos a fazer, de queda, com essa ou com aquela queda, nós ainda assim, em 2022, teríamos um resultado que ficaria acima da média anual de toda a década, o que é bastante representativo. Trago, de uma forma condensada, e eu acho que é um dado extremamente importante, os investimentos do setor. Então, de 2008 a 2021, o setor investiu 158,7 bilhões, 2022, 11,9, temos já no pipeline para 2023 e 2026, 40,6 bilhões, pegando então 2022 a 2026, 52,1 bilhões de reais de investimento. Se pegarmos o período 2008 a 2026, alguma coisa em torno de 211 bilhões, nós estamos falando de uma média de investimento anual de 12 bilhões de reais. É um recurso sempre muito, muito, muito elevado. Bom, isso aqui a cada bloco que nós vamos avançar no nosso painel, a gente traz um resumozinho dos slides para ficarem na tela, e aí eu já me encaminho aqui para a primeira pergunta. Sérgio ao Marcelo, essa pergunta sempre vai ser feita a todos os nossos participantes. Eu queria lembrar que, em agosto do ano passado, no nosso congresso, né, que foi realizado, nesse mesmo painel, eu fiz uma provocação, estava o Sérgio, o Gustavo, o Frederico participou do painel ano passado, e o Marcelo Tiara também, e eu fiz uma provocação, anotei aqui para relembrar, eu dizia: com uma inflação persistente, juros em alta, crédito mais caro, desarranjos nas contas públicas e em outros problemas, entre outros problemas, e eu perguntei a vocês se vocês continuavam otimistas. E por que da pergunta? Porque nós tínhamos começado
com uma previsão de crescimento em novembro de 5,8%, fizemos uma primeira correção, botando mais 15% de crescimento, e depois colocamos mais 24%. Né? E eu fiz essa provocação e todos vocês disseram, não, nós continuamos otimistas, o ano foi excepcional e vocês tinham total razão. Então, agora a pergunta é a seguinte, e 2022? Né? Como é que nós estamos? Abastecimento, pressão de matérias-primas, energéticas, qual é a expectativa de vocês? 2022 será um bom ano? Começo com você, Jefferson. 3 minutos. Bem, obrigado, Marco. Bom dia a todos. Né? Para ser objetivo, o ano de 2002, eu diria... Eu vou aqui, hoje eu estou com 2 chapéus, né? Tanto presidente da ArcelorMittal Brasil como presidente do Conselho do Aço Brasil, mas eu vou falar mais, como nós somos CEOs, vou falar sobre a ArcelorMittal Brasil. Né? Sim, o ano de 2002 vai ser muito bom. 22. Oi? 22. 22, né? O ano de 2022 será bom. Foi um ano... esse ano, como o ano passado, o final do ano passado, está sendo o final do ano passado e esse ano, um ano bastante, eu diria, volátil e com incertezas. Né? Nós começamos o ano, há 6 meses atrás, com a guerra, né, da Rússia invadiu a Ucrânia. Nós já vimos da Covid, que também tornou o mundo instável e volátil, e com essa guerra ainda colocamos mais um fator bastante importante de instabilidade e volatilidade. Os preços das matérias-primas explodiram, né, minério de ferro, os mais importantes para nós, carvão e sucata, além da energia de forma geral, né, gás, energia elétrica, principalmente na Europa, né? E aí os preços dos aços também subiram, e o que aconteceu é que agora, de um certo tempo para cá, os commodities estão abaixando o preço rapidamente, né? E certamente porque o aço também é um commodity, o aço está baixando o preço no mundo inteiro. Então, o que a gente vê hoje ainda é uma incerteza e está muito volátil o mundo, e o mundo tem ciclos, né, o Brasil também, e o commodity mais ainda, e nós estamos no setor de commodity. Então, eu vejo que existe uma volatilidade importante, uma incerteza importante, mas eu vejo que essa incerteza, essa volatilidade está menos no Brasil. O Brasil não está sofrendo tanto com o assunto de energia, né? Os preços na Europa, outro dia eu estava vendo, estava 600 euros o megawatt-hora. É uma coisa 10 vezes mais cara do que o passado, né? Então, a Europa está sofrendo bastante mais, outros países, e o Brasil, eu vejo que, apesar de ter uma incerteza, uma volatilidade, nós estamos conseguindo trabalhar bem. O mercado, como ontem estava falando, o PIB começou com 0 de crescimento no Brasil, hoje nós estamos falando de 2, 2,5, e nós mostramos outro dia que o PIB e o consumo de aço segue. Vai ser, como o Marco falou, esse ano vai ter uma redução em relação ao ano passado, porque o ano passado foi extraordinário. Mas, com todo esse contexto, a siderúrgica brasileira, eu digo mais pela ArcelorMittal Brasil, vamos ter um ano muito bom, muito bom. Obrigado, Jefferson. Sérgio, por favor. Muito obrigado, Marco. Bom dia a cada um de vocês. Marco, a nossa expectativa para 2022 é uma expectativa positiva. O Brasil atravessa um bom momento em termos de economia, a expectativa de crescimento do PIB, a cada semana ela aumenta, e um dos indicadores é a própria publicação do Boletim Focus, mostrando que nós estamos avançando no crescimento econômico,
e aço e crescimento econômico andam juntos, desemprego cai, né? Atividade econômica está firme. Então, nós estamos avançando bem nesse momento na economia brasileira. E estamos não só otimistas com 2022, mas otimistas com o futuro do Brasil. O Brasil, como já foi dito neste Congresso, tem uma expectativa para os próximos anos e para as próximas décadas, em função do potencial do nosso país e em função de tudo que acontece no mundo, é uma expectativa bastante positiva. Ano passado, nós tivemos um crescimento do consumo aparente bastante significativo, que foi influenciado, em sua maior parte, pelo consumo efetivo do aço, mas teve também uma componente de reposição de estoques, que, no cálculo do consumo aparente, ela aparece e influencia. Tá? Nesse ano, mesmo que nós venhamos a ter uma queda do consumo aparente do aço, né, em função da metodologia de cálculo, né, nós vamos ter, em 2022, um dos melhores 3 ou 4 anos dos últimos 10 anos, tá? Que é um resultado bastante significativo e um consumo que traz para a economia brasileira uma perspectiva positiva. Nós temos que cada vez mais atuar na indústria do aço no sentido de abastecer o nosso país com produtos de qualidade, com produtos competitivos e atuarmos também no sentido de aumentar nossas exportações, no momento em que o país vai avançando em suas reformas e em tornar cada vez mais competitiva a indústria brasileira. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito especial, Marco, em termos de economia, em termos de perspectivas para a indústria do aço, né? E, como já foi dito neste evento, né, não falta oferta de aço. O que nós precisamos incrementar no nosso país é a demanda. Tá? E, para isso, estamos trabalhando de forma muito efetiva, indústria do aço e o próprio governo brasileiro e todos os segmentos consumidores de aço no Brasil. Obrigado, Sérgio. Gustavo, por favor. Obrigado, Marco. Inicialmente, queria cumprimentar a todas e todos, né? Uma alegria revê-las e revê-los, tá? Mas também, Marco, queria aproveitar a oportunidade para fazer uma parabenização pública a você e ao Faraco pela gestão dos 2 últimos anos, né? Onde tiveram iniciativas importantes de resolver problemas críticos que a gente enfrentou, como essa questão da oferta e da demanda, tá? E principalmente, né, de buscar soluções do setor para que a gente pudesse amenizar os efeitos da pandemia na sociedade brasileira. Também desejar ao Jefferson e ao Sérgio, né, uma gestão que começa agora, que a gente possa continuar progredindo nos debates tão importantes do setor. Tá? Obrigado. Bom, eu entendo a pergunta, né, acho ela importante, mas cada vez mais eu acho que a gente deveria debater aqui entre nós essa questão de um horizonte de mais longo prazo. Né? Eu acho que houve momentos assim no passado em que era de fato relevante a gente discutir o que vai acontecer nos próximos 6 meses, nos próximos anos. Até porque o setor como um todo, né, na Gerdau não foi diferente, a gente enfrentou períodos aí na última década em que a gente estava com o balanço da companhia bastante alavancado, né? Então as decisões que a gente tomava assim, elas estavam muito atreladas à demanda nos próximos meses, mas eu acho que essa fase já passou, né? Nós, como Gerdau, chegamos agora no último trimestre ao menor nível de endividamento histórico da companhia, né? 0,18 dívida líquida sobre EBITDA. Então, acho que isso abre a oportunidade da gente voltar a debater ao longo prazo, né? Que de fato é o que importa, né? A Gerdau ela tem operações muito relevantes fora do Brasil, né? E no nosso floating, boa parte dos nossos investidores eles estão fora do Brasil, e essas perguntas de curto prazo que a gente debate muito no Brasil, elas não acontecem com investidores fora do Brasil, né? É um setor que ele é muito intensivo em capital, em que as decisões que a gente toma agora, elas refletem ao longo do tempo. Então, acho que fica um convite também aqui para que, ao longo dos próximos congressos, ao longo dos próximos meses, a gente possa focar um debate mais longo prazo, até para a gente poder colocar aqui, de uma forma mais clara para vocês, a nossa visão muito otimista para o setor, olhando os próximos 10 anos, quando a gente compara com os últimos 10.
Mas, de forma geral, assim, como eu comentei, entendo a importância da pergunta, né? Eu acho que nós vamos fechar um ano, como foi comentado aqui, muito positivo, né? Eu acho que dos setores onde a gente atua, né, o que talvez a gente não consiga ver um crescimento mais estruturado nos próximos meses é o varejo, né? Ele depende muito da renda das famílias, de crédito, do livre endividamento, né? O Brasil hoje tem 60 milhões de brasileiros que estão com dívidas. Então, acho que esse setor é um setor que ele vai enfrentar talvez um pouco mais de dificuldade, mas quando a gente olha os outros setores, né, o setor automobilístico, né, uma demanda assim, represada muito grande, né, só de locadoras de veículos hoje, são 600 mil veículos, né, represados, isso dá 3 meses de produção. O setor de veículos pesados, assim, e nós atendemos esse segmento com aços especiais, um segmento que ele que vai continuar crescendo, né? O Brasil hoje tem 2,5 milhões de caminhões e 1,2 milhão são caminhões acima de 15 anos. Está na mesa do presidente da República agora, Marco Polo, deve assinar até dia 2 de setembro o programa de renovação de frota. Então, um segmento que ele vai continuar crescendo em função de safras recordes. O setor da construção civil, né, que a preocupação também de muitos com essa questão de juros, ele está no ápice dos últimos 5 anos. Né? No mês de agosto, agora, foi o maior número de canteiros abertos, ou canteiros ativos no Brasil, historicamente, com quase 6 mil canteiros de obras abertos no Brasil. Né? Os setores também industrial, de máquinas amarelas, máquinas e equipamentos agrícolas também pujante. Então, acho que tem tudo para fechar um ano muito positivo. Como eu comentei na call de resultados da Gerdau há algumas semanas, no nosso caso, a gente deve fechar com entregas parecidas com o que a gente teve no ano de 2021. Então, fechando aqui, eu corroboro com o que o Sérgio e o Jefferson trouxeram há pouco, mas fica o convite para que a gente possa cada vez mais debater os próximos 10 anos, debater o longo prazo, que eu acho que ele importa muito para a gente, tá? Obrigado, Gustavo. Esse olhar para o futuro, nós aqui ao longo do painel, nós vamos fazer esse exercício também, né? Vamos olhar. Eu só relembro aqui que fica aí sempre a curiosidade daqueles que acompanham o setor, a característica de que o aço, o consumo de aço, é um indicador antecedente, né? Então, nós vamos ver aqui, inclusive, as caminhadas conjuntas no próximo bloco aqui. Então, o aço, a gente, quando coloca uma posição mais à frente, é aquilo que efetivamente vai acontecer. Marcelo, por favor. Bom dia a todos. Marco, parabéns aí pelo evento. O evento está realmente me deixando muito feliz, muito esperançoso com o Brasil. O que eu ouvi aqui nesse dia de ontem, hoje, só mostra que o Brasil está no caminho certo e a indústria do aço está no caminho certo. É um pouco diferente, né, dos meus colegas aqui. A CSP é uma empresa que fabrica semi-acabado, que tem uma dinâmica diferente do mercado, apesar de sofrer os mesmos altos e baixos, né? É uma indústria muito cíclica. Então, a visão de curto prazo e a visão de longo prazo, elas sempre têm que estar sendo muito balizadas. Se a gente olhar 10, 12 anos atrás, a gente vê que o preço do minério estava $200, 2, 3 anos depois estava 38. Então, assim, é uma indústria muito cíclica, mas nada parecido com o que a gente viu nesses últimos 2 anos. Então, a gente, né, se voltar, então, em parte de câmbio, o câmbio era 2 e pouco. Se a gente voltar em 2021, minério de ferro a 220, é um câmbio acima de 5, e 6 meses depois ele abaixo de 100. Né? No meio do caminho, a gente tem tensões geopolíticas entre China e Austrália, gerando distorções relativas de preço de carvão. E quando a gente olha a guerra da Rússia com a Ucrânia, aí sim, o preço do carvão subiu 3, 4 vezes, gerando um total desequilíbrio aí na relação comercial no mundo, impactando os nossos custos nos nossos preços. Então, 2021 foi um ano muito bom para a indústria. Olhando para a CSP, que, por ser uma fabricante de semi-acabado independente, ela sofre ainda muito mais as oscilações de mercado. Porque, quando o mercado melhora, tem um pipeline interno dos nossos clientes a serem preenchidos, para depois a gente ser, vamos dizer assim, mais fortemente acionado. E, por outro lado, quando o mercado retrai, somos os primeiros
a ter algumas consequências. Então, nesse ambiente que é bastante desafiador, eu acho que a CSP desenvolveu sua excelência em aços de alta qualidade, uma gama de aços gigantesco para vários tipos de clientes diferentes, onde o próprio processo produtivo não ajuda, porque nem sempre um tipo de aço tem uma sequência natural com a fabricação de outro tipo de aço especial, quer seja dos refratários ou dos nossos processos. E isso impõe para a gente uma necessidade de se reinventar, de estar sempre tecnologicamente e gerencialmente na vanguarda. Então, eu diria que 2021, como eu disse, foi muito bom, e 2022 vai ser o melhor segundo ano da história da empresa. Obrigado, Marcelo. Vamos dar sequência aqui. Eu vou projetar mais 2 slides, 3, num segundo bloco que nós estamos chamando aqui de desenvolvimento econômico, crescimento de mercado, e os slides, de novo, são para nós termos aí como a base do painel. Isso foi amplamente falado ao longo do nosso congresso, mas a gente traz só para, de novo, ratificar essa informação que é preciosa, que é o consumo per capita de produtos siderúrgicos, relembrando que em 80 a China tinha 32 quilos e o Brasil 100. Né? A China fecha 2021 com 666,5, e o Brasil teve até uma certa melhora, mas fato é que em 40, 41 anos, nós podemos dizer que o consumo se manteve, e nós vamos verificar que isso tem uma compatibilidade enorme com o fato de que o país também, ao longo desses anos todos, andou de lado. Essa próxima curva mostra aí a evolução aço e PIB andam juntos, eu diria que são indissociáveis. O gráfico da esquerda mostra a superposição das duas curvas, e o gráfico da direita traz a correlação consumo e evolução de PIB, uma altíssima correlação de 0,90, que mostra exatamente o conceito que a gente está trazendo. E o mais interessante é que isso não vale para o Brasil, isso vale para o mundo inteiro, e nós vamos trazer aqui o que é extremamente também representativo, a mesma curva no caso da China, né, o consumo e PIB aí andando mais colados ainda, e na correlação, uma correlação mais alta do que a nossa, com 0,97. Né? Então, a gente traz aqui o conjunto, novamente, das informações, e eu vou direto aqui à pergunta. Com base nos slides que nós apresentamos neste bloco, fica claro aqui que o problema, como já foi mencionado aqui por um de vocês, o problema não é a falta de oferta, é a falta de demanda, né? Apesar de, ao longo desse período de 2 anos, essa narrativa de falta de demanda de aço foi muito utilizada, mas a pergunta que eu queria trazer é: o que pode ser feito para a gente ter a expectativa de dobrar o consumo do consumo per capita do aço no Brasil? Começa aqui com você, Sérgio. Obrigado, Marco. Esse é um sonho nosso na indústria do aço, né? Ver crescer o consumo por habitante ano de aço no Brasil. E esse é um sonho das últimas 5 décadas, porque o Brasil talvez seja o único país que, nas últimas 5 décadas, ficou estacionado nesse patamar de 100 quilos por habitante ano, oscilando, às vezes, um pouco acima, um pouco abaixo. Marco, o que nós podemos fazer para superarmos 200 quilos por habitante ano, eu diria a você que já começamos a fazer. Né? O Brasil é um país que tem carências imensas em diversos setores, e um país que, nas últimas décadas, apresentou um crescimento econômico baixo. O nosso PIB cresceu muito pouco nas últimas décadas. E o grande desafio, e nós já estamos trabalhando, é para que esse PIB realmente comece a crescer nos próximos anos e nas próximas décadas. Um dos fatores para alavancar esse consumo do consumo aparente de aço por habitante ano é a própria infraestrutura. Ontem nós tivemos aqui comentários no nosso monitor de investimentos, que já está monitorando investimentos superiores a R$ 1 trilhão para os próximos anos. E esses investimentos, sem dúvida, trarão consumo de aço. Um outro ponto importante é a construção civil, que é uma outra alavanca significativa para consumo de aço. Nós temos um déficit habitacional hoje de mais de 8 milhões de unidades habitacionais,
e uma necessidade nos próximos anos que vai ultrapassar a construção de 20, 30 milhões de unidades habitacionais. Isso é consumo de aço. O nosso setor automotivo, que já tem uma capacidade instalada próxima da produção de 5 milhões de veículos ano, também tem um potencial muito grande, não só em termos de mercado interno, mas também em termos de exportação. O Brasil tem tudo para se tornar um polo exportador de veículos e, assim, aumentar o crescimento do consumo nosso de aço. Então, o que nós temos que trabalhar nos próximos anos é para fazer o nosso PIB crescer. E as reformas que já vêm sendo feitas desde o governo Temer, né, começando lá com a reforma trabalhista, né, nós precisamos evoluir nos próximos anos com a reforma administrativa, com a reforma tributária, né, e gerarmos condições para o país voltar a crescer em patamares similares ao do ano de 2021, acima de 4%. O Brasil precisa crescer. Nós temos uma população carente que nós precisamos assegurar bem-estar. E o Brasil crescendo, nós vamos superar os 200 quilos por habitante ano, Marco. Obrigado, Sérgio. Relembrando aqui, eu não mencionei, quando colocamos a curva Brasil e China, a China, nesse período, ela cresceu o PIB, média anual, 9,2%, e nós ficamos aqui em 2,3%. Quando você fala em tudo que já foi feito, o nosso ministro, né, de novo, e a gente tem que acreditar que nós estamos condenados a crescer nos próximos 10 anos. Né? Gustavo, por favor. Bom, primeiramente, só lembrar a todas e todos a importância desse indicador, tá? Esse é um indicador acompanhado diretamente pela ONU, né? Quando a gente vai em reuniões do Fórum Econômico Mundial, esse indicador é muito mostrado, consumo de aço por habitante, porque ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico e à riqueza dos países, tá? Então, é um indicador que ele tem que ser olhado com muita atenção, né? Não só por nós aqui no Aço Brasil, mas também pelo governo. Mas quando fala dobrar, né, é uma meta arrojada, né? Quando a gente vê por esse gráfico aí, ou por essa tabelinha, né, 123 que foi o consumo no Brasil ano passado, mas vinha de uma média de 105, tá? Ano passado foi um ano importante. Quando a gente fala dobrar, nós estamos indo para 250, que aí nós estamos chegando a patamares de países como a França, patamar de países como a Holanda, né, que são países assim da Europa desenvolvida, que vocês conhecem bem, tá? Mas também chegando num patamar parecido com os Estados Unidos, tá? Estados Unidos hoje a média dos últimos 5 anos, se eu não estou enganado, ela está na faixa de 270, tá? Então é um desafio da gente chegar no patamar de consumo de aço dos Estados Unidos, tá? E a gente olha nesse momento o debate importante nos Estados Unidos com relação à qualidade da infraestrutura, né? Não é à toa que foi aprovado esse pacote de $1 trilhão, esse Infrastructure Bill, que vai ser implantado a partir do ano que vem, para resolver gaps importantes de infraestrutura na América, né? Então, mesmo com 260, ele ainda deixou gaps importantes no consumo de aço em países como Estados Unidos, tá? Na hora que a gente olha, China, 700, Japão, 500, Coreia, 1.200, então é um desafio muito relevante, tá? Eu concordo com o que o Sérgio disse, né, que a gente tem buscado soluções como indústria, né? O próprio crescimento da construção metálica no Brasil é um desses exemplos, mas isso não consegue ser resolvido sem políticas públicas, tá? Então, é muito importante assim, que a gente continue debatendo junto ao governo, junto à redução do tamanho do Estado, a parcerias que continuem sendo criadas entre o poder público e o poder privado, porque a única solução de longo prazo para a gente poder dobrar é a busca assim, de soluções que ela envolva a iniciativa pública e privada. Senão, a gente vai continuar avançando aí organicamente e a gente vai ficar aí na próxima década ainda distante da gente chegar em patamares parecidos com esse que alguns países da Europa e Estados Unidos têm. Obrigado, Gustavo. Marcelo. De fato, é um desafio, né? Mas como eu falei, eu fiquei muito feliz de ver as iniciativas do governo. Eu acho que a solução é via iniciativa privada, não é governo. Eu não acredito também em fazer protecionismo, mas eu acho, sim, que tem políticas públicas que podem ajudar muito esse processo. Esse indicador é um indicador, o consumo marginal para países mais industrializados, ele tende a cair, que não é o nosso caso.
A gente está longe disso. Então, políticas públicas, sim, que incentivem a industrialização do Brasil, infraestrutura, renovação de frota, iniciativas dessa natureza, onde a indústria do aço está preparada, assim, a agir e para cumprir esse objetivo de tornar o Brasil, inclusive, uma potência mais de primeiro mundo, mais industrializada. Como eu disse, a parte da indústria do aço está seguindo o seu papel, está fazendo seus investimentos, está mantendo o seu parque industrial atualizado, está olhando o futuro, né? Isso tudo nos dá credencial para cumprir e manter níveis mais elevados e, como aqui aspirados, o dobro do que a gente vem demonstrando. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Jefferson, por favor. Bem, obrigado, Marco. Quando eu vejo esse número, 41 anos, nós subimos de 100 a... ficamos 100, 120, me motiva muito. Eu fico motivado em ver esse número e o que nós falamos aqui de dobrar o consumo em 10 anos, eu vejo, Sérgio, me desculpe, você falou que é um sonho, eu acho que tem que ser uma meta nossa, e principalmente do Aço Brasil. Nós vimos ontem aqui, escutamos o Armando Monteiro falando que quando nós vamos no Congresso com os deputados, senadores, vamos no governo, acaba a gente empurrando essa coisa. Então, eu vejo isso aí como um desafio, mas temos que botar uma meta e começar e trabalhar, continuar trabalhando e trabalhar ainda mais forte com o governo, porque eu vejo com otimismo isso pelo painel de ontem, mas também pelo todos os trabalhos que a gente tem feito aí, sempre com o Faraco na frente, o Marco, e a gente vê que o governo, a sociedade, os políticos estão vendo que não dá mais para ficar desse jeito, porque isso aí, o aço representa, se faz um paralelo, é o PIB, é a condição social do país. Nós temos hoje 28 milhões de pessoas em condições miseráveis. Nós temos 55% do povo brasileiro está na classe D e E, ganha menos que R$ 2.500. Então, tudo isso não é o consumo de aço, mas nós temos que, eu vejo agora falando como Aço Brasil, nós temos que, nós sabemos o que fazer. Ontem foi dito aqui, e eu gostei muito do que o Armando Monteiro falou, está muito claro, né? Eu vejo o doutor Jorge, eu vejo ele aqui na minha frente, aqui, ele foi uma pessoa, né, que esteve sempre com a gente no Conselho do Aço Brasil e liderou muito isso do Custo Brasil. Então, tenho certeza que nós temos que botar isso como um grande desafio nosso, uma meta, e ir para frente com um trabalho forte do Aço Brasil, junto com o Congresso, com o Legislativo, com o governo e com a sociedade. Eu vejo que a sociedade, por isso que eu estou mais otimista ainda, a sociedade está entendendo isso, não dá mais para mas os impostos que nós pagamos no país, isso vai para custear o governo. E aí não tem condições financeiras de fazer investimento. Você vai ver o investimento no Brasil da parte do governo, né? Porque, público e privado, mas tem que ter a parte do governo. Todo país no mundo tem que ter a parte do governo. Então, eu vejo assim, resumindo, eu vejo esse número e me dá uma motivação muito grande, porque nós, no Aço Brasil, sabemos aonde trabalhar e temos condições de trabalhar para fazer esse país crescer fortemente nos próximos 10 anos e certamente vamos atingir o dobro de consumo por habitante. Eu estou bastante otimista e motivado do Aço Brasil
liderar isto com outras instituições, institutos, associações, mas nós sabemos o caminho, sabemos o que fazer. Obrigado, Jefferson. E você tocou num ponto que nós vamos entrar agora, exatamente nesse bloco próximo, que é a competitividade custo Brasil. E aqui, sem pretender mergulhar na mandala, eu queria aqui fazer essa homenagem ao Dr. Jorge Gerdau, que desde sempre, desde que a gente, a nível de ASP, Associação das Siderúrgicas Privadas, no Instituto Aço Brasil, sempre foi uma pessoa extremamente comprometida com que é melhoria de competitividade. E no que diz respeito ao custo Brasil, é muito interessante, porque todo mundo sempre falou de custo Brasil para cá, custo Brasil para lá, mas nós nunca tínhamos dimensionado esse custo Brasil. Então, o doutor Jorge, à frente do Movimento Brasil Competitivo, deu startup nesse processo, levamos o assunto para o Aço Brasil, foi aprovado no âmbito do Aço Brasil. Do Aço Brasil, nós levamos para a Coalizão Indústria e foi custeado, então, o trabalho da Boston Consulting Group para fazer o dimensionamento desse custo Brasil. Linkamos esse trabalho juntamente com o Ministério da Economia e foi identificado esse gigantesco custo de 1,5 trilhão. Quanto custa produzir e empreender no Brasil, vis-à-vis, comparado com a média dos países da OCDE. Significa dizer que se a gente fizesse trabalho com... Por ano, porque no Brasil sempre fala redução de imposto 10 anos, isso aqui é anual. Para quem não ouviu aí atrás, o doutor Jorge está me relembrando aqui que esse custo é por ano, né, e é importante. E eu dizia, se essa comparação for feita com os países asiáticos, certamente o resultado será mais dramático ainda. E para não me deter mais na mandala, que é como é conhecido esse slide, eu chamo a atenção de todos vocês aqui para a parte tributária, que nós estamos falando aqui, 240 a 280 bilhões de reais. Trago aqui também como referência, isso não é novidade para ninguém, mas toda vez que se fala em competitividade, sempre surge a conversa em relação, mas e o dólar? Né? Isso às vezes vem muito da parte do governo, mas e o dólar? Vocês não estão ganhando competitividade, o dólar apreciou. De fato, se a gente olhar aqui pelo The Economist, o Brasil aí teve uma desvalorização da sua moeda em 17, mas basta olhar os países abaixo, a China com 30,93, né? Pegamos aí a Coreia, 32, estou citando esses países porque nós vamos falar em seguida sobre eles. Pegamos aqui a Turquia, que concorre diretamente com todo o setor de longos, com 48%. Bom, trazemos aqui, então, já, como sempre, a exposição e a pergunta que eu vou deixar aqui, na visão de vocês, quais são os principais fatores que reduzem a competitividade de nossas empresas? Né? O que fazer? Gustavo, começo com você agora. Bom, obrigado, Marco. Bom, minha resposta é muito simples, né? Primeiramente, assim, eu fico muito feliz de ver que essa questão do custo Brasil, dessa mandala, ela já está sendo dita por vários, né? Eu acho que a gente teve há 2 anos atrás aí, como tu comentou, a realização desse excelente trabalho, que é quantificar isso pela primeira vez. Foi muito legal ver até na fala do governo aqui, né, dos representantes, o ministro Juca comentou, né? Então, acho que no nosso livro de gestão, eu acho que está na hora de passar para o 2º capítulo, né? Eu acho que a quantificação disso aí já está feita, né? Eu acho que nós demos um passo importante na divulgação dos 12 compromissos, né, pela competitividade brasileira, tá, Marco? Então, a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e o Movimento Brasil Competitivo já divulgaram isso, tá? Então, eu acho que está na hora da gente virar a página para o capítulo de execução, né? Isso não vai ser uma iniciativa somente do governo, é uma mobilização da sociedade como um todo, né? Então, espero muito assim que a gente possa, a partir de agora, colocar em prática aquilo que a gente calculou, que a gente colocou plano de ação. Então, a minha resposta bem objetiva agora é executar o que a gente discutiu, o que a gente debateu, né? Se a gente tiver capacidade nos próximos 4 anos, 4 anos e meio, a gente executar parte disso aí, certamente a gente vai dar passos bastante largos para a gente resolver isso aí ao longo do tempo, tá? Gustavo, eu concordo plenamente com o que você está falando, que é a segunda fase depois da identificação, que foi o trabalho de divulgação no Brasil inteiro, né? Isso está no legislativo, executivo, no judiciário, há um conhecimento... Comentou, né, Marco? 46 entidades estão hoje mobilizadas em torno desse
desse plano, desse projeto, né? E é interessante, eu acho que para todos que estão acompanhando aqui o nosso painel, também dizer o seguinte: nós criamos aqui uma discussão com o governo, nós vamos abordar esse assunto mais adiante, que diz respeito à abertura comercial. Ninguém aqui é contra a abertura comercial, né? O que nós sempre colocamos que nós não podemos concorrer em condições assimétricas. Então, junto com o ministro Paulo Guedes, a coalizão indústria ela se reúne mensalmente com o ministro Paulo Guedes. Nós ajustamos um procedimento que seria avançar na abertura comercial em sintonia com o que seria a redução do custo Brasil. E aí surgiu um segundo problema, porque gente dentro do governo diz: olha, o custo Brasil reduziu 250 bilhões de reais, e a gente olha no bolso das indústrias, etc., e não se percebia isso de maneira muito clara. Então, fizemos um segundo movimento, foi contratar a Fundação Getúlio Vargas para criar uma sistemática que pudesse acompanhar de maneira precisa a evolução do custo do Brasil, para cima ou para baixo. E, com isso, nós passamos a ter um instrumento também negocial junto com o governo. Então, é um bom ponto aí que você está trazendo. Marcelo, suas considerações. Obrigado, Marco. Esse assunto realmente é fascinante, especialmente no Brasil, né? E eu acho que o Brasil tem melhorado muito. O modelo mental do governo atual é muito nessa direção de reduzir a carga do Estado. Se a gente pensar de visão mais macroeconômica, um Estado muito pesado gera uma dívida. Para custear essa dívida, ela tem que pagar juros altos inibe investimento, inibe atividades. Isso é um ciclo vicioso. A gente hoje está num ciclo virtuoso. Como foi dito aqui, mais de 70%, 80% de toda dívida brasileira é custeada por brasileiros. Isso é muito bom. O fato de estar no discurso e no debate geral é o primeiro passo para a gente realmente endereçar o custo Brasil. Eu trabalhei 4 anos nos Estados Unidos e a questão de custo estrutural é chocante. Vou dar 2 exemplos só para tangibilizar essa visão. A CSA é uma empresa pequena, tem capacidade de 3 milhões de toneladas, mas operava em torno de 2 milhões de toneladas ano. Mas a área financeira, incluindo crédito, contas a pagar, receber, câmbio, contabilidade, controladoria fiscal, tinha 10, 12 pessoas. No Brasil, você tem 120. Numa complexidade que, se você não atuar com essas 120 pessoas, você perde muito dinheiro. Então, é obrigatório, infelizmente é obrigatório. Outro aspecto interessante também, desburocratização e simplificação, onde o aspecto da lei também é importante. Aqui no Brasil a gente tem muitas leis, só que a consequência de não cumpri-las não é clara. Lá nos Estados Unidos é muito clara. Isso acarreta que os controles são muito mais easygoing, porque se você não fizer o certo, você tem certeza que você vai pagar a conta. Vou dar um exemplo aqui. Quando o Trump soltou a seção 232, que gerou todo aquele impacto nas importações, todo os Estados Unidos correu para achar armazéns alfandegados, soluções que pudessem receber materiais que estavam com bloqueio. Bom, nós tentamos identificar dentro do Porto de Los Angeles, não achamos. Chegou um fiscal e falou assim: não, mas a área que a CSA está, ela é uma área alfandegada para exportação, uma zona de processamento e exportação por natureza, 80 quilômetros do porto, não contínua. Pensei comigo nos moldes brasileiros. Esse negócio vai demorar 10 anos para eu operacionalizar. Contratamos um consultor, uma pessoa, custou, ao longo do processo, $10 mil, implementamos em 9 meses uma zona de processamento e exportação na CSI a 80 quilômetros do porto, e o custo de operação foi a implementação de um sistema que me custou $5 mil, que mandava informação BET para a Receita. É isso. Quando eu cheguei no Brasil, a CSP está localizada numa zona de processamento e exportação. A gama de controles e custos que eu encontrei eram nababescas. E aí a gente observa
nesse mindset do governo brasileiro, como inclusive da Receita, eles, de fato, eles revisitaram a questão e reduziram muito os custos da gente operar uma zona de processamento e exportação. Então, assim, é o que eu falo, eu fico confiante no caminho, né? Todos os caminhos que a gente está, inclusive desse debate aberto do custo do Brasil. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Jefferson, por favor. Bem, Marco, obrigado. Eu vejo assim, para a gente resolver um problema, primeiro nós temos que identificar o problema, tem que conhecer. E nós viemos os últimos, não sei, 5, 10 anos falando de custo Brasil, custo Brasil, a gente dava muitos exemplos, etc. Mas agora nós conhecemos o problema, o tamanho do problema, é bastante detalhado. Então, eu vejo aqui, eu concordo com o Werneck, execução. Nós temos que, e o Aço Brasil tem que participar ativamente disso. Então, eu vejo, de novo, motivado em trabalhar fortemente nesse item no Brasil, que realmente é um desastre, né? Conforme o doutor Jorge falou, é 1,5 trilhão por ano, né? E a gente vê isso, né? A ArcelorMittal, que vocês sabem, é um grupo multinacional. Eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem, e vou dar dois. Eu conversei com o André falou, não tinha escutado isso. Nos Estados Unidos, nós temos uma operação mais ou menos similar aqui. Nós temos um advogado trabalhando na ArcelorMittal nos Estados Unidos, aqui nós temos 26. Né? Mas não é porque nós somos mais inchados, não é porque precisa. E os 26 não conseguem dar conta da situação. Já que eu falei de advogado, contencioso. Nós não fazemos nada errado do que fazemos lá fora, mas contencioso. Nós, aqui, a ArcelorMittal Brasil representa, em termos de volume de produção, etc., uns 10, 15%, depende do ano, 10, 15% do grupo. Mas, em termos de resultado financeiro, 20%, 25% do grupo. Né? Então, vamos considerar o 12% em termos de produção, etc. Em termos de contencioso, nós temos 85% do contencioso do grupo ArcelorMittal está no Brasil. Então, realmente, nós temos... Está muito claro o problema. Nós não vamos resolver, nós aqui, ou o Aço Brasil, sozinho, mas nós temos que trabalhar, sabemos o problema, temos que trabalhar fortemente, vamos trabalhar. Tudo que nós falamos, né, agora está muito claro, a infraestrutura que é muito ruim. Eu lembro, antes da pandemia, nós gastávamos $100 por tonelada para levar o nosso material de Minas até Salvador, no Nordeste. E o chinês trazia aço da China até no Brasil por $20 de transporte. Nós gastamos 100 de Minas até $100 até o Nordeste. Então, é tudo isso. Eu falei do contencioso, tem infraestrutura, tem transporte, energia elétrica, impostos, blá, 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 né? Então, eu vejo que o que mais me motiva aqui sabemos do problema e vamos atrás para resolver. Obrigado, Jefferson. Sérgio, por favor. Marco, nos últimos anos, né, sem dúvida, nós demos um passo importante com a quantificação do custo Brasil, e aí liderado pelo doutor Jorge e por você, Marco. Isso aí nos permitiu quantificar, e a partir da quantificação começar a trabalhar de forma efetiva. E, inclusive, um segundo passo importante que nós demos, que você citou, foi da Fundação Getúlio Vargas a quantificação dos passos que vão sendo dados. Agora, se nós analisarmos dentro dessa mandala, que está bem completa e bem clara, né, 3 pontos são extremamente importantes para nós. O primeiro ponto é com relação à logística, com relação à infraestrutura. E nós já estamos dando passos significativos na melhoria da logística e da infraestrutura. E temos investimentos previstos aí nos próximos anos significativos, que vão, sem dúvida, ultrapassar aí a casa do R$1 trilhão. Um segundo ponto é o ponto tributário, que já foi comentado bastante aqui,
e que nós vamos ter condição de dar um avanço significativo nesse campo através da reforma administrativa e da reforma tributária. A reforma administrativa reduzindo o peso do Estado para os cidadãos e aí liberando o dinheiro para investimento, que o Estado tem que investir em tudo aquilo que é infraestrutura, que é extremamente importante, né? E a própria reforma tributária, com a simplificação e, num segundo momento, a própria redução da carga tributária. E a indústria, sem dúvida, ela é o setor mais penalizado com relação à carga tributária. Um terceiro ponto que é extremamente importante para nós é o fator humano, é a capacitação permanente das pessoas. E hoje a dinâmica que nós vivemos no mundo, com as transformações permanentes, com os riscos cada vez mais crescentes, nós temos que capacitar de forma permanente a nossa mão de obra. Hoje, no painel anterior, aí foi feito, inclusive, um comentário pela Carla, né, com relação à capacitação digital das pessoas. E essa capacitação ela é extremamente importante. Então, esses 3 pontos são pontos que hoje representam um gargalo na competitividade das empresas, são pontos que já estão sendo trabalhados, e talvez o campo da capacitação nós precisemos avançar mais, porque a própria educação básica no Brasil, nesse momento, está deficiente. E com esses 3 pontos, na nossa visão, Marcos, prioritários, nós vamos, sem dúvida, poder avançar na redução do custo do Brasil e no aumento da competitividade da indústria brasileira. Obrigado, Sérgio. Nós vamos abrir aqui uma exceção aqui às regras do painel. Pedir aqui ao doutor Jorge, pediu para fazer um comentário. Doutor Jorge, por favor. Em primeiro lugar, obrigado por colocarem o tema. Eu queria fazer um apelo que, para nós, como empresários industriais, é tremendamente difícil essa mudança de comportamento. Nas nossas reuniões, isso foi já colocado, mas o tema técnico está esgotado. Eu digo esgotado que toda a legislação tem pontos a serem debatidos, mas, sobre todas elas, nós, via MBC e com acompanhamento dos setores, o Aço Brasil tem participado importantemente nos itens que mais lhe interessam, eu diria que está estruturado. A guerra é política, gente. E se eu perguntar a vocês aqui, e pergunto, quem é que sabe quanto é o custo do Brasil no aço? Quem é que sabe responder de nós? Alguém tem uma ideia? Levanta a mão, por favor. Não pode ser que não tenha ninguém. Tá? É 16,2%. Vocês acham que dá para exportar alguma coisa no mundo nessa competição tendo um custo de 16,2%? Isso, então, na importação, né, tem esse 16,2% a mais, porque, na minha visão de análise, esse processo, o custo, Brasil, em muitos países é zero. Estados Unidos é praticamente zero. Até vou fazer mais um exemplo dos Estados Unidos. Quantos livros fiscais nós temos? Né? Tem uma meia dúzia ou 8 livros fiscais. Né? São 120 pessoas que a Gerdau tem para cuidar dessa papelada. Né? Eu brinco sempre. O ar-condicionado no escritório, o ICM, gera crédito? Não. Em cada estado uma lei. Então, é uma confusão da gosto, porque os computadores ainda não conseguiram entender tudo. Bom, então, meu apelo qual é? Esse problema, tecnicamente, está especificado ou tem que se aprimorar. O processo é político. E nós temos uma frente de não conhecimento e acomodamento de nós mesmos, empresários, de não dominar esse ponto. A Gerdau, como atua em muitos países, e para analisar, começou a estudar, e o Aço Brasil está batalhando nisso há muitos anos, então nós tivemos, no setor siderúrgico, uma capacitação sobre o tema custo Brasil. Mas o Brasil, como um todo, não sabe que tem esse custo.
Então, nosso sucesso vai passar por uma mobilização política, coisa que nós não sabemos fazer suficientemente. Porque o Congresso sozinho, quando... Hoje nós temos um apoio bom com o deputado Alexis, né, que mobilizou os 200 deputados para frente, mas, olha, a ignorância é absoluta. Absoluta. Consequentemente, meu apelo, gente, vamos nos mobilizar, não só nós, com nossos colegas empresários, nossos fornecedores, clientes, consciência de custo Brasil, tá certo? Então, nós precisamos saber que todos os setores empresariais, né, que nós temos mobilizados nesse ponto saibam quanto é seu custo Brasil. Nós temos um inimigo enorme que tem tecnocratas do governo que querem zerar, como já fizeram com aço, colocar a 4%, né? Mas nosso custo, que é 16%, né? Eles não respeitam. Tá? O mundo todo tem proteções de 4% a 6%. Se nosso custo Brasil é de 16%, deveria ter mais 4%, deveria ser 20% ou 25% a proteção, tá certo? Para ter os 4% ou 6% adicionados. Então, eu estou tocando isso mais para mobilizar, né, que a guerra política é complexa. E a nossa meta tem que ser utópica, gente. Né? Você levantou aqui debate de metas, tá certo? Nós realmente temos que mobilizar. Eu acho que o Aço Brasil está fazendo, o Marco Polo, um trabalho espetacular nesse centro com a coalizão, mas, na realidade, eu preciso que cada um de nós se conscientize disso. A nossa meta tem que ser custo Brasil zero, gente. Zero. E, se a gente olhar o mundo, né, vocês, a Arcelor tem condições de medir isso muito bem, mas nós temos que fazer essa medição em todos os setores básicos, celulose, petroquímica, etc., que todos eles estão com custo Brasil semelhante a nós. Obrigado pela atenção, gente. Bom, vamos adiante aqui no nosso painel. O nosso próximo bloco diz respeito a mercado internacional e nós não poderíamos trazer o assunto aqui da guerra Rússia e Ucrânia e trazer aqui as informações, como é que essa guerra impacta especificamente no nosso universo aço. Né? Então, o próximo slide traz só uma visão do mapa mundi, relembrando o que já foi comentado aqui também, né? O Brasil é o 9º maior produtor mundial com 36 milhões de toneladas, e a Rússia é o 5º, com 76 milhões de toneladas, e a Ucrânia, nós trouxemos aqui, isso aqui é sempre um ranking dos 10 maiores, mas nós trouxemos a Ucrânia para poder dar uma dimensão a todos vocês. A Ucrânia é o 14º, com 21 milhões de toneladas. Né? Isso para ver o nível de confusão criado em relação ao que seria o mercado. O nosso próximo slide também é conhecido, mostra que o mundo siderúrgico ele está de cabeça para baixo, com um excesso de capacidade de 518 milhões de toneladas, e interessante que China, obviamente, com um volume maior, mas no CIS, os Estados Independentes, que tem 82 milhões, dessas 82 milhões de toneladas, 77 estão exatamente com a Ucrânia e a Rússia. O nosso outro slide, próximo slide, mostra que essa guerra de mercado ela traz, como todos nós sabemos, práticas predatórias de um lado, escalada protecionista do outro, a reação em cadeia, relembrando, China com esse excesso, o Trump em 2018 baixa 232, 15 dias depois a União Europeia baixa uma salvaguarda, e isso é um efeito dominó, né? Todo mundo saindo para proteger aquilo que é o mais estratégico, o mais caro, que é o seu mercado interno. Perdão. E se nós olharmos a área que está aberta, tracejada, é a América do Sul e, obviamente, o Brasil aí como o maior mercado. Também é interessante a gente observar que os países que são foco dos maiores números de processo por práticas desleais são aqueles que detêm as maiores capacidades instaladas. Quer dizer, não tem segredo, né? Quem tem um volume maior, excesso maior, quer colocar isso de qualquer maneira, e vejam que quem encabeça essa lista é a China. Nós temos aí
a parte também da Turquia, que faz parte desse processo. Já estou terminando aqui. É bastante interessante, porque aqui eles dizem que não existe risco, isso não aconteceu. Nós trouxemos as informações que temos aqui no âmbito do Aço Brasil, que em 2000 a China participava com apenas 1,4% das importações de produtos siderúrgicos, alguma coisa em torno de 12 mil toneladas. Em 2021, a China passa a deter 42,2% do mercado importado, de produtos importados, alguma coisa em torno de 2 milhões de toneladas. Né? E um dado sempre para relembrar qual é o papel da China, a representatividade da China, maior produtor, maior importador, maior exportador. Ela tem a produção anual do aço Brasil, do aço no Brasil, equivale a 13 dias de produção na China. Bom, dito isso daí, como esse pano de fundo, eu sigo aqui com a pergunta, né, olhando esses slides que nós apresentamos agora, o mundo de cabeça para baixo, né, siderúrgico, esse gigantesco excesso de capacidade, na visão dos nossos panelistas aqui, se existe, de fato, um risco real de desvio de comércio de produtos siderúrgicos para o Brasil. Né? Nós passamos a ser o depositário dessa confusão toda por não termos mecanismos espaciais como o mundo adotou. Marcelo, começar com você, que estava no olho do furacão aí com esse processo aí das exportações também, por favor. Ok, Marco, obrigado. Eu só vou pedir que a gente observe o timer aqui na base das telas, tá, para cumprir os 3 minutos para a gente chegar no tempo. Obrigado, Marcelo. Bom, primeiramente, não é novidade, né? Eu ouvi muito na vida falando que chinês não sabia fazer conta, que ele investia em capacidade nova, ano após ano, sem fazer conta de retorno. Na verdade, o plano plurianual estratégico chinês era assim de, eventualmente, como ele é o produtor de iPhone no mundo, virar o produtor de aço pelo mundo inteiro. Então, ele fez uma sobrecapacidade aí de mais de 500 milhões de toneladas, podendo facilmente suprir toda a demanda do mundo. Então, quando a gente fala de China, não aconteceu por acaso a sobrecapacidade, tinha um plano. Ela entrou na OCDE em 2008, 2007, e o plano dela era, depois de 15 anos, ela está considerada, né, economia de mercado, onde ela poderia transitar por todos os mercados tranquilamente. Em 2016, inclusive, aqui no seminário do Aço do Brasil, teve essa discussão, como é que a China ia ser parada, uma vez que ela era economia de mercado. E como tem todo o cisne negro, na eleição do Trump, ele falou, não é possível alguém ser economia de mercado, alguém que controla a moeda, alguém que controla a grande maioria das empresas pelo governo, não pode ser uma economia de mercado. Então, ele deu essa parada desse freio de arrumação, bom ou mal, teve seu propósito. Falando um pouquinho dessa história, quando o Trump implementou a seção 232, a indústria lá estava em torno de 73% de utilização, o alvo mínimo deles era 80%, onde eles pretendiam chegar a 85% de capacidade. Ao mesmo tempo, teve o incentivo a reinvestimento na indústria, o que aumentou a capacidade de oferta, o que acabou sendo um alvo móvel, né? Bom, dito isso, voltando um pouco para a pergunta, qual é o perigo de não ter salvaguardas no Brasil? Eu, uma vez, estava conversando com um grande fabricante chinês de aço, e tinha saído da mídia que eles iam fazer uma movimentação por questões ambientais de uma planta. Eu falei, mas como é que vocês vão movimentar uma planta? Deu aquela risada, falei, não exatamente movimentar, a gente vai parar essa aqui e vamos abrir uma outra. Tá, ok, mas de qual capacidade? Não, 30 milhões. 30 milhões é quase a capacidade do Brasil. Então, imagina, não é questão de competição, é questão de qualquer descuido ou virada mais brusca da China causa um impacto no mundo inteiro. Ou seja, tem que ter, sim, eu sou contra protecionismo, é zero. Eu acho que o que os Estados Unidos fez, os Estados Unidos vem pagando, né, o aço mais caro do mundo, em muitas ocasiões, depois da seção 232. Não acho que essa seja a solução do Brasil, mas a gente também não pode ser naíve, como Paulo Guedes diz,
tem que ter uma abertura, porém, a gente não pode destruir a indústria não tendo cuidado devido. Então, essa é a minha visão. Obrigado, Marcelo. Jefferson, por favor. Marco, está claro, né, os números, né, e o Brasil hoje, apesar de ter imposto de importação que vem reduzindo, essas medidas de defesa comercial no Brasil são fracas, né? E aquilo ali que a gente vê claramente, se a China tem essa sobrecapacidade monstruosa, se a União Europeia se fecha com medidas comerciais, né? E os Estados Unidos também são os dois grandes mercados consumidores, para onde vai? E eu fico pensando aqui, né, nós estávamos conversando muito aqui agora há pouco, né, que nós temos que realmente trabalhar fortemente, né, com o governo, o legislativo, com a sociedade, com as instituições, de dobrar a capacidade, dobrar o consumo de aço do Brasil, ou seja, o PIB também vem atrás, reduzir a pobreza no Brasil, melhorar a parte social do Brasil. Tudo isso é o Brasil crescendo, etc., etc. E com um país aberto desse jeito fica difícil, né? Então, eu vejo que realmente a tua pergunta existe risco? Existe um risco grande. E nós temos que, outra vez, trabalhar com o governo para mostrar toda essa situação e temos que ter medidas comerciais, como o Marcelo falou aqui. Eu também sou a favor de livre comércio. Agora, o que não dá é para ser... Nós também não podemos ser inocentes e achar que é o seguinte, vamos abrir o país e todos os outros países estão tendo medidas comerciais, né? Eu vejo que existe um risco grande, sim, e temos que trabalhar para evitar esse risco, né? Ok. Obrigado, Jeff. Sérgio, por favor. Marco, a questão que você coloca ela é extremamente importante. Há, sim, um risco para o Brasil em termos de desvio de comércio nesse contexto internacional. Essas lâminas que você apresentou nos levam a importantes reflexões. A gente vê, por exemplo, né, na questão dos processos, né, de defesa comercial, de países alvo de processo de defesa comercial, há uma presença marcante de grandes players do comércio internacional de aço, notadamente oriundos da Ásia, né? E aí desponta a China como o primeiro, né? E, por outro lado, quando a gente olha o mapa mundi e vê que a única região desprotegida é o Brasil, nós temos que refletir sobre isso, né? E, nessa reflexão, eu vou dar dois exemplos, né? O primeiro é um mecanismo que existe na indústria de petróleo, que é o Repetro. Mecanismo esse que protege a indústria estrangeira, em prejuízo da indústria nacional. E por que não se reflete de uma forma mais profunda com relação a esse mecanismo? Quer dizer, no Brasil, nós estamos criando mecanismos, né? Criamos no passado, né? Mecanismos para a proteção da indústria internacional. Tá? Um outro ponto, né, que já foi até comentado aqui no nosso congresso, né, e que foi prontamente rebatido, mas eu acho que cabe uma reflexão, é com relação a conteúdo local. Tá? O conteúdo local, na nossa visão, eu acho que nós temos que analisar um modelo de conteúdo local para o Brasil, não o que foi praticado no passado, mas um modelo de conteúdo local que seja adequado à realidade do cenário econômico e de comércio a nível mundial. Não tem por que nós abominarmos esse tema e não querermos discutir. Nós temos que discutir, sim. Não a volta ao modelo do passado, mas a um conteúdo local que seja adequado à realidade que nós estamos vivendo. Tá? Nós temos, sim, que tornar a nossa indústria cada vez mais competitiva e estamos avançando nesse ponto, mas é um processo de longo prazo, não é um processo de curto prazo. Tá? E eu acho, né, nós somos todos liberais, mas uma última reflexão que eu coloco para todos nós é o seguinte: será que faz sentido sermos liberais, em termos econômicos, em um mundo protecionista?
como apresentado naquela lâmina que o Marco colocou? Será que faz sentido? Alô? Gustavo, encerrando, então, esse bloco, por favor. Tá bom, sim, eu não quero ser repetitivo para não tomar o tempo de vocês, né? Mas a resposta objetiva é sim, tá? Existe um risco, tá? O Jorge comentou sobre a carga tributária que incide sobre a produção de aço, né? Então, do ponto de vista de exportação, para vocês terem uma ideia, né? Provavelmente a gente está carregando agora semi-acabado lá em Praia Mole, né? E cada aço que a gente está colocando no porão do navio hoje, ele vai com cerca de 7% de resíduo tributário, né? Então, cada vez mais assim a gente encontra dificuldade para exportar. A gente se conhece bem, né? Vocês sabem a preocupação que eu tenho com gestão, né? E a questão assim de olhar muito benchmark, referência, né? Eu dedico boa parte do meu tempo às operações fora do Brasil e reafirmo aqui, né? Já foi dito nos últimos anos assim que nós, a indústria brasileira do aço, nós somos extremamente competitivos, tá? Quando a gente compara com qualquer outro produtor mundial. Mas a questão é que fora ali dos domínios das nossas plantas, né? Quando a gente tira o aço, ele vai agregando uma série de custo Brasil, como esse resíduo tributário, que fica muito difícil exportar. Hoje, a gente tem ativos hoje parados no Brasil, que poderiam estar produzindo, poderiam estar gerando emprego, tá? Direcionados à exportação, mas a gente não consegue, porque a competitividade desaparece, né? Do outro lado, do ponto de vista da importação, né? Esse indicador eu não tenho, mas gostaria de ter, né? A redução do nível de decibéis em obras no Brasil, tá? Quando vocês olham hoje uma obra em São Paulo, tá? E para um pouco para observar, tu vê que o nível de ruído de uma obra, de um prédio residencial hoje, assim, ele caiu drasticamente, tá? Nós fomos criando ao longo do tempo, né, facilities aqui em torno de São Paulo, onde eu tenho que fazer uma operação assim de colocar tela por tela, vergalhão por vergalhão, como se fosse um Lego, tá? Tudo organizado. A gente sai de madrugada com um caminhão elétrico, coloca esse produto na obra e vai tirando peça por peça, encaixando para não gerar ruído, aumentar a produtividade. Ou seja, nós fomos agregando um absurdo de serviço ao longo do tempo, tá? Sem ser remunerados por isso, para tentar, de alguma forma, tá? Combater essa penetração da importação desleal. Mas não é suficiente, tá? Então, continua entrando aço, vai continuar, e a gente tem que buscar alternativas para isso, porque, tanto do ponto de vista da exportação quanto da importação, ele corrói fortemente as nossas margens, a nossa capacidade de ser mais competitivo, tá? Obrigado, Gustavo. E só pegando o ponto que você trouxe aqui da exportação, 7% de resíduo tributário, e a média da indústria de transformação a 6 e alguma coisa, 6,5%, a nossa reivindicação desde sempre, né? O ministro já brinca quando a gente vem com esse assunto do Rentec, lá vem o pedido da Calói de dezembro, né? Que a gente está sempre renovando, mas o mecanismo que, de forma errada, é pensado como se fosse um incentivo, na verdade não é um mecanismo de ressarcimento desses resíduos que foram acumulados ao longo da cadeia. Então, o Reintegra já foi de 3%, veio a greve dos caminhoneiros, os recursos foram desviados para esse fim e nós temos o Reintegra hoje 0,1%. Né? E a nossa briga eterna é de que ele retorne com uma tarifa de 3 linear para toda a indústria de transformação. Na hora que a reforma tributária for aprovada, acabou a acumulatividade e aí não haveria mais necessidade do Reintegra. E só reforçando, quando você fala, Gustavo, a nossa balança de manufaturados, que é onde nós deveríamos ter o melhor resultado no país, que é onde nós temos o maior valor agregado, ela traz resultados, déficits na faixa de 70, 80, 110 bilhões de dólares por ano. Já tem um acumulado de um déficit nesses primeiros 6 meses, 50 e pouco, nós vamos fechar esse ano com um novo recorde gigantesco de 110, 120 bilhões de dólares, né? E a razão está exatamente no que o doutor Jorge trouxe e o Gustavo está comentando. Bom, vamos chegando aqui agora para nosso último bloco, que está relacionado com sustentabilidade e mudanças climáticas, e eu vou dar uma passada aqui para que os senhores todos tenham aqui a ideia de que o setor não começou agora, que esse é um assunto que, enfim, está frequentando todas as pautas, né? O setor vem de muito tempo engajado com as questões relacionadas à eficiência energética. Então, primeiro dado importante, né? 97% de recirculação de água doce do setor, 10 milhões de toneladas de sucata de aço foram recicladas, né, nesse período 18, 19, 20.
reaproveitamento de 94% dos nossos coprodutos, né, média 18, 19, 20, e nós aqui geramos 45% da energia necessária, aquilo que é consumido dentro do setor. Bom, então, vamos aqui já às perguntas específicas sobre esse assunto. O Brasil assumiu o compromisso de alcançar a neutralidade de carbono em 2050, ou seja, daqui a 28 anos, né? Aqui está na frente logo, considerando o propósito do setor de contribuir para o atendimento dessa meta, quais são os desafios, prioridades e riscos à frente de suas empresas para cumprimento desse objetivo? Jefferson, começo com você. Bem, esse assunto está e nós temos que continuar trabalhando muito fortemente, né? Eu vejo assim, a siderúrgica, né, no mundo gira em torno de 6% a 7% da emissão, né, total. Então, nós temos um grande desafio e responsabilidade com o futuro do planeta, né? Vejo que nós temos ações a curto prazo, né? Ontem nós falamos, nós temos aqui no Brasil o maior uso de gás natural com um preço adequado mundialmente, né? Temos o carvão vegetal, temos energia renovável que a gente tem, usar mais sucata. Então, nós temos itens, né, ações a curto prazo que a gente vai contribuir fortemente para uma redução da emissão de carbono no Brasil e no mundo, né? Mas eu vejo o seguinte, isso é a curto prazo, os próximos anos, 5, 10 anos, mas para realmente chegar às metas, né, que o país tem de chegar em 2050, carbono neutro, que é a meta do Grupo ArcelorMittal. O Grupo ArcelorMittal, que isso é no mundo inteiro, né? Nós temos uma meta de reduzir 25% da emissão de carbono até 2030 e zerar até 2050. Vocês têm uma ideia, o Grupo ArcelorMittal começou com isso fortemente, é o nosso desafio de liderar a descarbonização no mundo, na siderurgia mundial. Nós temos 12 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo, com 1.300 engenheiros estudando vários temas, né? Qualidade, serviço de aço para os nossos clientes, mas nós estamos focando também nisso. O Grupo ArcelorMittal já investiu 300 milhões de euros em desenvolver, em estudar novas tecnologias de produção de aço, porque o que a gente acredita fortemente é que até 2030 nós vamos com essas melhorias de curto prazo. Daí para frente vai ter que ser melhorias disruptivas. Então, a previsão no grupo é atingir 25% de redução até 2030 e nós já temos estimado que o grupo vai investir 10 bilhões de dólares até 2030 para reduzir 25%. E já estamos estudando, né? Nós temos um fundo desenvolvido, chama X-Carbon, e são 3 objetivos, e um dele, esse fundo tem 500 milhões de euros para desenvolver startups, novos equipamentos, novos processos. Estamos estudando fortemente a produção, né, de hidrogênio através de energia verde, também desenvolver, ao invés de produzir aço com alto forno, com redução direta, com hidrogênio, energia verde, etc., o gás verde, né, o hidrogênio. E também estamos estudando a gente emitir CO2, mas processar esse CO2 e virar outros produtos que a gente possa usar e não vai emitir o CO2. Então, eu vejo, Marco, esse é um assunto
fundamental para a siderurgia mundial, e a brasileira, né, também nós vamos ter que ir para isso, as empresas siderúrgicas no Brasil, cada vez mais nós vamos ter que trabalhar nisso, e ontem foi mostrado muito claramente aqui que o Brasil tem vantagens competitivas fortes em relação à Europa, aos Estados Unidos, etc. Então, eu vejo que é um caminho sem volta, e nós vamos ter realmente que trabalhar fortemente na redução de emissão de carbono, porque o mundo necessita disso. Obrigado, Jefferson. Sérgio, por favor. Esse, sem dúvida, é o tema mais importante para a indústria do aço e para o planeta, né, enfrentar nos próximos anos. Ontem, o Marcelo Chiara, da Térnio, fez uma abordagem muito completa e positiva do cenário e dos desafios que nós vamos enfrentar. Tá? Térnio e Usiminas estão trabalhando intensamente no tema, assim como todas as indústrias do aço no Brasil, e eu diria, inclusive, no mundo. Tá? E nós temos que dar importantes passos nos próximos 30 anos. Está sendo feito um investimento muito grande no desenvolvimento de tecnologias, mas nós ainda temos que consolidar as tecnologias em termos de viabilidade técnica e econômica, e esse é um desafio muito grande. Tá? E a descarbonização da indústria do aço vai requerer importantes investimentos, que a própria indústria vai fazer, mas é importante que nesses investimentos haja um apoio em termos de financiamentos incentivados pelos governos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para que possamos avançar. No caso da Usiminas, especificamente, eu vou citar um exemplo, né? Nós, em 2016, paralisamos as áreas primárias da companhia na usina de Cubatão, e é um sonho nosso na Usiminas, junto com os nossos acionistas, Nippon Steel e Térnio, um dia voltarmos a produzir aço na usina de Cubatão, aqui no estado de São Paulo, mas tornar esse sonho realidade passa, sem dúvida, por uma discussão profunda de qual a rota tecnológica. Tá? E essa definição vai depender do avanço do desenvolvimento tecnológico, vai depender da disponibilidade de recursos para investimento. Então, esse é um desafio muito grande. Nós temos, na Usiminas, por exemplo, trabalhado muito no aumento da utilização de sucata, no aumento da utilização de gás natural, que, sem dúvida, é um combustível de transição nessa rota da descarbonização. Tá? E a indústria do aço, eu tenho certeza absoluta, né, que nós vamos caminhar todos e trabalhar para atingirmos a neutralidade de carbono em 2050. Né? O cenário mais provável, como já foi comentado aqui no Congresso, é atingir 50%. Mas eu sou mais otimista e eu vejo a indústria do aço avançando com mais intensidade para a neutralidade de carbono. Obrigado, Sérgio. Gustavo. Eu estava pensando como resumir para vocês aqui as minhas principais preocupações com relação ao tema. Tá? Em primeiro lugar, assim, eu não gosto muito desses 28 anos. Tá? Eu espero daqui a 28 anos estar ainda caminhando aqui na face desse planeta, tá? Mas certamente eu não vou estar aqui nesse painel. Tá? Então, eu não gosto muito dos 28 anos, assim, gosto como aspiração. Tá? Mas eu gosto muito da gente colocar metas, assim, prazos que elas possam ser atingidas. Tá? Então, eu gosto muito de uma meta de 10 anos, por exemplo, né? Que é uma meta que a gente colocou publicamente há algum tempo, né? Utilizando uma metodologia chamada Marginal Abatement Cost Curve, que ele olha a viabilidade técnica e econômica da gente implantar soluções para que, de fato, a gente possa reduzir a emissão de CO2. Foi à toa que a gente, usando essa metodologia, a gente divulgou uma meta da gente chegar em 10 anos em 0,80 toneladas de carbono equivalente por tonelada de aço produzido. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria colocar. Tá. O segundo ponto, né, relacionado ao que foi debatido aqui no primeiro dia, foi usado as figuras de linguagem de bola de ferro, de piano nas costas. Tá? Eu acho que isso vem assim do fato dos últimos anos a gente ter o setor industrial, o setor do aço, tá? Ele pagado boa parte da conta que não era nossa. Tá? Então, quando eu vejo essa conta assim, de qual que é o nosso quinhão nesse problema global, tá? O mundo emite hoje cerca de 50 bilhões de toneladas de CO2. Tá?
Foi comentado aqui 7%, na apresentação da McKinsey foi 9% globalmente. Tá? Dos 50 bi, o Brasil ele emite cerca de 5%. Tá? Esse é o tamanho da emissão do Brasil na pizza global. Isso é 2,5 bilhões de toneladas de CO2. A gente comentou aqui também que 4% vem do aço. Tá? Então, quando tu faz a conta, tá? Nós emitimos no Brasil, o setor do aço, 80 milhões de toneladas de CO2. Isso dá 0,15% da pizza global. Tá? Ou seja, a gente é quase o orégano da pizza, tá? Entendeu? Então, assim, é claro que existe uma responsabilidade, tá? Mas eu não gostaria também de pagar uma conta maior do que a nossa, tá? Então, essa conta tem que ser dividida, tá? De acordo com a participação de cada um, tá? Então, esse é um número importante. 0,15 é o tamanho da contribuição do setor de aço brasileiro nos 50 bi de emissão de CO2. Tá? Posto isso, né, a outra conta que eu acho que é importante, né, o número que eu trabalho, tá, alinhado com algumas casas aí que trabalham no tema, é que o custo disso, nos próximos 30 anos, ele é um adicional de CAPEX de $40 por tonelada durante 30 anos. Tá? Esse é o custo adicional que o setor precisa colocar para chegar em 2050 com carbono neutro. Tá? $40 por tonelada durante 30 anos. Se a gente fizer uma conta dos 35 milhões de toneladas que o Brasil produz, tá? A matemática aí, se eu não estou errado aqui na minha cabeça agora nas contas, isso vai trazer um custo anual para o setor de 7 bilhões de reais. Tá? Então, durante os próximos 30 anos, o setor do aço ele vai ter que investir 7 bilhões de reais por ano para poder fechar esse gap e a gente chegar a carbono neutro. Tá? A conta não fecha, tá? Como acho que o Sérgio comentou. Né? Então, assim, da onde vai vir isso? Né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande de como é que vai ser o funding dessa jornada dos próximos 30 anos. Tá? O balanço das empresas não paga isso. Tá? Não é à toa que países como a Espanha já têm colocado iniciativas concretas, tá? De, junto com a iniciativa privada, procurar as fontes de recurso para que esse gap feche. Tá? Então, é uma preocupação que eu tenho. Tá? Mas, para não delongar demais, tá? Eu só não queria esquecer também que nós estamos falando de ESG. Tá? Essa é uma preocupação legítima, mas eu acho que todos nós aqui, a gente tem que cada vez mais colocar esforços, tá? Para a gente resolver outros problemas assim, que são meio burning issues assim, no Brasil. Tá? Me choca muito o fato de ter visto agora recentemente, né, o número de 2021, e ver que 2.500 pessoas no Brasil morrem por ano em acidente de trabalho, tá? Em todos os setores da economia. Tá? Eu acho que temos que fazer um esforço adicional, todos nós, assim, muito grande, para a gente resolver problemas como esse. É inadmissível que todos nós tenhamos no Brasil 2.500 brasileiros e brasileiras morrendo todos os anos de acidente de trabalho. Tá? Vi números recentes agora, tá, que saíram do IBGE, 3,7 milhões de jovens no Brasil, entre 18 e 24 anos, não tem emprego. Tá? Isso é 25% dessa população. Né? E foi comentado aqui pela professora Carla, iniciativas feitas na Europa, etc. Eu acho que são problemas que nós temos que ser protagonistas da solução. Tá? A gente vê, por exemplo, falamos aqui de diversidade e inclusão, né? O número do IBGE, 56% dos brasileiros são pretos e pardos. Né? E 75% desse desemprego está aí nesse grupo subrepresentado da população. Então, acho que nós também temos que lançar, todos nós aqui, um olhar muito intenso, tá, de protagonistas, de fato, que todos nós podemos ser, para resolver não só essa questão do CO2, mas outros problemas de curto prazo, que eles são inaceitáveis, pelo menos um ponto de vista, onde a gente coloca as pessoas cada vez mais no centro de tudo. Tá? Então, vou encerrar por aqui, Marco. Obrigado, Gustavo. Marcelo, para encerrar, então, aqui a nossa discussão dos temas que foram selecionados. Bom, prazer. Essa questão do meio ambiente, eu diria que é um dos maiores desafios dos pilares do S&G que a indústria do aço tem que enfrentar, porque ela é estrutural, sem minimizar os outros, especialmente a CSP, que opera no Nordeste do Brasil, população pobre, carente, nosso olhar social também é muito forte, e a gente hoje é controlado por 3 acionistas diretos, a governança não é uma questão tão crítica sobre a ótica de acionista, mas na relação com os stakeholders, a gente segue os padrões das empresas de capital aberto, como Vale, etc. E tal. Olhando especificamente esse desafio, ele me chama a atenção para o seguinte: qual o DNA da nossa indústria do aço brasileira? Bom, a gente não fala muito, mas a gente move muitos insumos pelo mundo. A gente tem uma vantagem que a gente está próximo às melhores reservas de minério de ferro do mundo. Então, se você olhar a cadeia de logística para trazer esse material, a gente tem grandes vantagens em relação à Ásia. Onde a gente não tem vantagem
em algo que, de fato, a gente quer até eliminar, que é a questão do carvão. Não temos carvão. Então, trazemos carvão dos Estados Unidos, da Rússia, de várias regiões do mundo. O carvão, per si, ele já é um dos elementos que a gente tem que achar uma solução, mas também a logística. Onde estão os passos intermediários que a gente discutiu, e o Marcelo Chara falou muito bem na apresentação dele, né? Bom, temos sucata, que já não precisa ser reduzida, não tem efeito nenhum, é utilização direta, mas ela é limitada, então não é a solução para todos. Temos biomassa, é uma solução interessante também, mas ela exige áreas cultiváveis cada vez mais caras e difíceis, e movimentação desse material também. Bom, parte da solução, não é completa, a parte intermediária é do gás. O Brasil tem gás, mas não tem desenvolvido isso como uma prioridade de governo. Eu até conversei com o almirante Flávio, quando ele nos visitou. Eu falei, eu sou acionista da Petrobras, eu não quero que tenha uma intervenção, mas tem que ter uma política de país que, em vez de reinjetar o gás na exploração do petróleo, deveria ser, sim, construída instalações para retirada e suportar o desenvolvimento industrial do país. E eu acho que esse é um dos caminhos que já foi dito aqui. Nós vemos, né, visões de hidrogênio azul, que usa gás, HBI, que usa gás, essas soluções de hidrogênio verde, que usa a energia renovável. Então, assim, se a gente voltar ao denominador comum das soluções que a gente está vendo, questão ambiental, é gás de forma transitória, ou, em alguns casos, permanente, em menor volume, e energia renovável. Energia renovável, se a gente olhar para o Ceará, tem vento de dia e de noite, tem sol, tem capacidade de geração contínua de energia renovável, está sendo desenhado um grande polo, né, quase 50 bilhões de dólares de MOU assinado para a produção de hidrogênio verde. Logística, de novo, para movimentar esse hidrogênio verde, quer seja sob a ótica líquida, perigoso e custoso, quer seja sob a ótica de amônia, também custoso, nos leva a concluir o seguinte: aonde a CSP hoje está localizada, vai ser o futuro do aço verde, uma vez que a indústria a rota do hidrogênio verde se, de fato, corroborar. Então, agradecer a todos. Essas são as minhas considerações, Marco. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Chegamos agora à parte final do nosso painel, onde cada participante aqui terá 5 minutos para fazer as suas conclusões finais e, enfim, deixar algum nível de posicionamento adicional que não tenha sido feito. Jefferson, começamos com você. 5 minutos pedindo para olhar o timer, tá? Vamos lá. Bem, sobre a conclusão final, eu vejo que o Brasil tem grandes desafios e oportunidades. E o setor do aço, mesma coisa, tem grandes desafios e oportunidades. Nós temos uma siderúrgica moderna, não só em performance, em custo, internamente, né, tirando o custo do Brasil, mas também trabalhando fortemente com os nossos empregados, trabalhamos o ESG extremamente desenvolvido, né? Para ter uma ideia, a ArcelorMittal no Brasil é a benchmark no grupo ArcelorMittal no mundo em termos de segurança e saúde. Então, nós estamos capacitados, nós temos know-how, nós temos pessoas, nós temos um país que tem oportunidades para todos os lados, né? Nós falamos aqui, tudo que você vê é infraestrutura, saneamento, autopista, trem, metrô, bem, tudo que você fala tem muito o que fazer, né? Nós temos um país com 215, 216 milhões de habitantes, temos um consumo muito baixo. Então, eu vejo, e eu estou assim, bastante, não diria muito, bastante otimista, mas
vendo que o Brasil vem mudando, a sociedade está mais envolvida, as instituições, as associações. Então, eu vejo que está muito claro os problemas que o Brasil tem e o que nós temos que fazer para realmente ter um crescimento sustentável no Brasil. As siderúrgicas estão preparadas, nós estamos anunciando, o Marco mostrou aqui, 52 bilhões de reais nos próximos 4 anos, né? Eu posso falar pela ArcelorMittal. A ArcelorMittal, entre aquisição e 4 grandes investimentos que nós anunciamos no país, nós vamos investir mais de 20 bilhões de reais em 3 anos. Então, por que isso? Porque o grupo ArcelorMittal acredita nas operações da ArcelorMittal Brasil e acredita no país. Então, nós acreditamos fortemente que nós estamos no caminho. Vamos encontrar muitos desafios, mas existem muitas oportunidades. Nós temos que focar e execução. Temos que ajudar, a contribuir, influenciar através da sociedade civil, mais o Instituto Aço Brasil, mais as outras associações, para que realmente façamos, né, mostramos e ajudamos o governo, a Assembleia, os deputados, os políticos, a realmente fazerem mudança estruturante para esse país, porque, se fizerem, nós estamos preparados e nós vamos crescer fortemente, de forma sustentável, os próximos 10, 15 anos. Obrigado, Jefferson. Marcelo, por favor, suas considerações finais. Eu sou um fã número 1 do Brasil. Eu acredito no Brasil, acredito no seu potencial, e a gente só fica falando de potencial. Como eu falei, os movimentos que o governo está fazendo são movimentos perfeitos de direção de políticas que incentivem o capital privado a produzir, desonerando de controles ou atividades que não agreguem valor. É lógico que tem que ter controle, como foi dito, mas que sejam efetivos, leis que sejam cumpridas, que as nossas leis são boas, elas têm a sua interpretação em cada momento, e isso, de fato, não ajuda o país. Uma vez eu peguei, alguns anos atrás, eu estava chegando no Brasil, aquele final de voo, você fala para o seu colega ao lado: oi, como vai? Ah, tudo bem, o senhor era inglês. Foi, mora no Brasil? Moro, temos aqui uma indústria, óleo e gás. Foi, está indo bem? Indo, fantástico, tá, resultados maravilhosos. Foi, que bom. E quais são as suas perspectivas de desenvolvimento, de investimento? Não, nossa perspectiva é de saída do país. Eu falei, mas por quê? Nós não sabemos operar nesse ambiente de incerteza que cada hora vale um negócio. Eu fiquei chocado. Né? Você ouvir um negócio desse é chocante. Então, o Brasil precisa dar um embasamento legal, regras claras, incentivos para o consumo. Né? A gente que sofreu de viver lá fora sabe como imposto de renda imposto de renda bases globais, onde eles tributam a renda e desoneram o consumo. Aqui é o contrário, aqui é o Robin Hood ao contrário. Então, tem um nível aí de 27,5% de salário, e o consumo pega lá ICMS de 30 e tantos % da eletricidade, onde você acaba inibindo produção, acaba inibindo consumo, acaba penalizando o pessoal de renda mais baixa, e isso é um direcionador de comportamento de consumo, de como a sociedade se relaciona. Né? Falou-se muito bem aqui com a questão de isonomia entre os segmentos da sociedade, que hoje está uma carga muito grande sobre a indústria. Tem que fazer um balanceamento. Eu acho que políticas públicas que incentivem a confiança, o desenvolvimento e o comportamento da economia brasileira. Então,
Estou falando de uma forma geral da economia, mas a parte de aço está na essência, em tudo que a gente fala de desenvolvimento de um país, o aço faz parte dele. Então, quando a gente trata soluções gerais, o aço está dentro dessas soluções gerais. Mais especificamente, como eu disse, da CSP, a gente se instalou numa região muito pobre, muito carente, porém com uma visão de longo prazo do governo do Ceará, onde ele desenvolveu a infraestrutura, onde ele garantiu as condições de implementação no projeto do porte da CSP. E é isso, eu acho que é um bom exemplo, é um governo que vem mantendo aí uma política estável ao longo dos últimos 30 anos, e é isso que o Brasil precisa, ela precisa de continuidade, de pensar para frente, de olhar o empresariado como um aliado e não como alguém que você tenha que desconfiar o tempo inteiro. Não, é trabalhar junto para achar as melhores condições de trabalho, de treinamento, de contratação, de lucratividade, eficiência. A questão de carga tributária na exportação é uma loucura, né? A gente carrega um ônus de ICMS dentro da nossa operação para produtos exportados, que é assim, sendo uma zona de processamento e exportação. Então, a gente está no caminho certo, mas a gente tem muita coisa boa para fazer pela frente. Tá isso, Marco. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Gustavo, por favor, suas considerações finais. Bom, eu não tenho nenhuma outra forma de começar minhas palavras finais aqui, a não ser de fazer um enorme agradecimento, assim, de coração, a todos os clientes da Gerdau que estão aqui, a todos os parceiros. No momento que a gente completa 121 anos de história, né, a gente tem absoluta convicção do que nos trouxe até aqui, foi essas parcerias que a gente conseguiu construir de longo prazo, né? E às vezes a gente quer usar alguns nomes assim mais rebuscados, né? Mas por que não dizer assim que agradecer aos nossos sucateiros que estão aqui, né, por essa parceria ao longo do tempo. A atividade hoje de reciclagem no Brasil, né, ela movimenta a economia de 1 milhão de pessoas, tá? Então eu queria assim fazer um enorme agradecimento aos nossos clientes, aos nossos parceiros que estão aqui, né? Porque eles são os verdadeiros protagonistas da história da Gerdau e da história do aço que a gente vem construindo ao longo de todo esse tempo. Tá? Queria dizer também que, como setor, né, às vezes é um déjà vu, né, da gente ficar debatendo alguns temas aqui, né, por anos, mas com a convicção de que muitos deles estão caminhando, né? Eu acho que a própria questão do custo Brasil, na hora que a gente comenta que a gente vai para a página da execução, ela comprova que nós estamos avançando, né? E nós, como Gerdau, cada vez mais um compromisso, né, da gente ser parte das soluções, não só relacionadas ao aço em si, mas que a gente possa também ser protagonista da busca de soluções para problemas que tanto afetam o Brasil, né? Comentei alguns, né, aqui no meu discurso de ESG, né, mas existem outros de diversas naturezas, né? O problema da habitação é um problema muito grave no Brasil, né? Acho inaceitável, depois de tantos anos, a gente, na saída que a gente vai ter daqui a pouco, a gente passar, às vezes, ali pela Bandeirantes e ver pessoas vivendo numa condição inaceitável de habitação. Nós não podemos aceitar isso mais, nós temos que, em conjunto, todos nós, buscarmos soluções para isso, né? Não é à toa que, recentemente, aí, com parceiros que estão aqui, a gente estruturou soluções para que a gente possa lançar um novo olhar nos temas de responsabilidade social no Brasil, com programas que a gente chama, por exemplo, de Reforma que Transforma, que a gente usa todo o ecossistema parceria junto com vocês, para a gente buscar resolver problemas no curto prazo de moradia de 50 mil brasileiras e brasileiros, cujo a casa é o templo, né, e não podem pensar em nenhuma outra atividade nas suas vidas, né, enquanto não tiverem os seus problemas de habitação resolvidos. Então, acho que a gente vai começar uma nova fase, né, nós, como mundo do aço, da gente buscando, de fato, solução para os problemas que tanto nos afligem, né, buscando soluções para problemas maiores, né, e a gente tem condição de sobra de fazer isso, tá? Então, fica aqui, para encerrar, um enorme agradecimento, né, por vocês terem vindo, né, nos escutado, debatido, né, e eu tenho muita convicção de que a gente pode, ao longo do tempo, né, a gente olhar para trás e continuar tendo muito orgulho, né, porque o aço é nosso DNA, né, e a gente vai ter, assim, de fato, imenso orgulho de tudo que a gente construiu, tá? Então, agradeço imensamente a presença de vocês, tá? Um abraço. Obrigado, Gustavo. Sérgio, por favor, suas considerações finais.
Nós temos no Brasil, nos próximos anos, nas próximas décadas, no campo econômico, né, 3 importantes desafios. É o desafio do próprio crescimento econômico, do crescimento do PIB, né, o desafio da descarbonização e o desafio da reindustrialização. E nesses 3 importantes desafios, a indústria do aço está fortemente presente. O presidente Bolsonaro tem destacado os esforços feitos pelo governo nos últimos anos no sentido de aumentar a competitividade das indústrias e da economia como um todo. E no que tange à indústria, no momento em que aumentamos a nossa competitividade, nós estamos, na verdade, dando início a um processo de reindustrialização do país. O Brasil, há 30 anos atrás, chegou a ter uma participação da indústria no PIB no patamar de 30%. Hoje, essa participação já está no patamar de 10% e, dependendo do momento, pode chegar até a 1 dígito. Então, a reindustrialização é uma necessidade e nós temos que trabalhar fortemente e estamos nessa rota. Um outro ponto importante nesses desafios da indústria foi comentado aqui ontem pelo presidente da Anfávia, pelo Márcio Lima, no que se refere ao reshoring. Nós temos no Brasil hoje grandes oportunidades de produzir localmente importantes insumos para a nossa economia, para a nossa indústria. Ele citou aqui ontem a questão dos semicondutores, já temos inclusive uma fábrica pronta em Minas Gerais para entrar em operação, a produção de transmissão automática, a produção de fertilizantes. Então, o reshoring é uma grande oportunidade para o Brasil nos próximos anos. No campo do gás, nós temos, e já foi comentado aqui no nosso Congresso, nós temos que assegurar disponibilidade de gás para a indústria a preços competitivos. E o gás pode também e vai dar uma contribuição importante para a descarbonização, por ser um combustível de transição. O gás natural é um componente extremamente importante. Precisamos intensificar a utilização de sucata nas nossas operações, tá? Paralisar a exportação de sucata e aumentar a coleta de sucata Brasil afora. A gente viaja pelo Brasil e vê tanta sucata espalhada pelo nosso país, pedindo para ser recolhida e ser utilizada na indústria. Nós temos que ter uma atenção especial com relação à China. A China não pratica os mecanismos de mercado adequados a uma boa e salutar convivência de transações econômicas no mundo. E nós corremos o risco, e que em muitos pontos já é uma realidade, no caso do aço foi mostrado aqui pelo Marco Polo, de uma invasão de produtos industrializados chineses. Então, nós temos que estar atentos a esse processo. No campo da descarbonização, nós já comentamos aqui ontem e hoje também, a indústria do aço está realizando um importante trabalho, tem um importante desafio nas mãos, e como o Gustavo comentou, nós temos uma conta financeira que precisa fechar, e que não se fechará se considerarmos unicamente o balanço das nossas empresas. Há que ter linhas de financiamento incentivados para que nós possamos atingir a neutralidade de carbono em 2050. Ontem, o senador Armando Monteiro fez um comentário aqui extremamente importante. Nós tivemos no Brasil uma industrialização tardia, que começou nos anos 50. E tivemos, na sequência, 30 anos depois, 40 anos depois, uma desindustrialização prematura. E agora, para nós, cumpre acelerar, nos próximos anos, a reindustrialização do país. Nós temos que voltar a ser um país de forte industrialização, a termos uma balança
comercial de produtos industrializados positivas e realmente trazer bem-estar para o nosso povo e para a nossa gente. Muito obrigado, pessoal, a presença de cada um de vocês nesse nosso Congresso do Aço 2022. Bom, estamos encerrando aqui, me cabe fazer o balanço do painel, e quem faz o balanço acaba sendo repetitivo, porque tudo já foi falado aqui, mas, enfim, muito rapidamente, eu diria, dos painéis, dos assuntos que foram abordados: mercado interno, prioridade absoluta do setor, plenamente abastecido, normalidade, eu acho que esse tema é importante. O problema não é falta de oferta, é falta de demanda, e o mercado precisa crescer. Eu acho que é um outro ponto que foi bastante discutido. O setor está capacitado a atender qualquer demanda, seja em qualidade e quantidade, e nesse bloco ainda o entendimento que 2022 será um bom ano para o aço brasileiro. O outro tópico: PIB e consumo de aço andam juntos. O desenvolvimento sustentado do país depende de uma reforma tributária ampla que acabe com a acumulatividade dos impostos, desonere a parte de exportações e investimentos, estabeleça equilíbrio na carga tributária intersetorial. Depende ainda do destravamento de projetos de infraestrutura, da eliminação do déficit habitacional e do fortalecimento, foi muito comentado aqui, das cadeias de produção. Outro ponto: melhoria da competitividade sistêmica está associada à solução de questões que compõem o custo do Brasil. Tivemos a rica intervenção aqui do Dr. Jorge, né? E aqui ficou um consenso pelo Gustavo, pelo próprio Jefferson, que é a hora da execução que a gente tem que avançar. E isso é para que não ocorra ou não aumente a desindustrialização que o Sérgio comentou aqui no final do país. Então, a abertura da economia, de novo, deve ser feita em sintonia com o que seria a redução desse custo Brasil. Um ponto que nós trouxemos aqui em relação a mercado internacional: há uma guerra de mercado de aço no momento, devido a esse excesso de capacidade de produção. Países protegem sua indústria, seu mercado, e apenas a mensagem: nós não somos defensores de nenhum mecanismo extraordinário para o país, nós queremos cumprimento de regras. Nós não podemos ter sempre o risco de que, por uma decisão burocrática do governo, um ou outro setor seja penalizado com uma redução injustificada, indevida, uma vez que não existe para essa decisão nenhuma excepcionalidade que a justifique. Não tem desabastecimento, não tem especulação de preço, o aço tem um impacto baixo em relação à inflação. Aqui, por último, no bloco, aqui em relação às mudanças climáticas, ficou claro aqui o compromisso da indústria do aço em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. O setor já tem um diferencial em relação à siderurgia dos demais países, por ter uma rota que ninguém tem, que é a rota de carvão vegetal biorredutor, né? Nós aqui, ações de curto e médio prazo, requerem maior oferta de sucata. O Marcelo Tiara ontem cunhou uma frase aqui que eu achei extremamente importante, vai virar um mantra, né? Que exportar sucata, Marcelo, é exportar oxigênio, e a gente tem que estar atento para essa colocação aqui também, né? Dentro desse contexto também, nós vamos precisar de investimentos para poder avançar no que seriam as tecnologias disruptivas. Com isso, eu acho que encerramos o nosso painel e, novamente, agradecendo a presença de todos vocês. Está com o mestre de obra. Por favor.